Então, continuando, tá acabando. Depois dessa, só tem mais um. Imunologia de mucosas e sítios imunoprivilegiados. Então, certas regiões apresentam particularidades que zeram o sistema imunológico. Desenvolver respostas especializadas a fim de manter o equilíbrio entre responder contra o que é patogênico e tolerar o que traz, benefícios. Vamos ver sobre a resposta imune nas barreiras epiteliais, dando ênfase a como as respostas imunes acontecem nas mucosas gastrointestinal, área gênito-urinária e no tecido cutâneo. E, por fim, lá o último, a gente vai conhecer os sítios dos imunoprivilegiados, locais onde as respostas imunológicas tendem a ser mais tolerantes do que inflamatórias. Então, o sistema imunológico das barreiras epiteliais, como o do trato gastrointestinal, pulmão, sistema urinário e pele, tem adaptações importantes para nos proteger contra germes e manter um equilíbrio saudável contra os micro-organismos amigos. Esses sistemas têm coisas em comum, como a camada de célula protetora, um tecido conjuntivo com células de defesa e áreas especiais para iniciar respostas imunológicas mais complexas. No entanto, cada uma tem suas próprias características, que são feitas especialmente para as necessidades do local ali onde estão. Então, o trato gastrointestinal é uma área vital do corpo humano, responsável pela digestão e absorção de alimentos. Ele apresenta uma extensa superfície exposta ao ambiente externo, o que exige um sistema de defesa altamente especializado para protegê-lo de patógenos, enquanto mantém uma relação saudável com os micro-organismos benéficos presentes. Então, o sistema imunológico intestinal ele é complexo, inclui várias camadas de células especializadas, como células M, linfócitos, células dendríticas, distribuídas em todos os tecidos, como as placas de Peer, e os linfonodos mesentéricos. Essas células desempenham um papel fundamental ali na captura e apresentação de antígenos, além de regular a resposta imune. A microbiota intestinal, ela promove a digestão adequada, mantém a integridade do revestimento intestinal e modula o sistema imunológico. No entanto, esse sistema imunológico intestinal deve distinguir entre micro-organismos benéficos e patogênicos e responder rapidamente quando necessário. Então, a resposta imune na mucosa intestinal vai envolver uma interação complexa entre as células epiteliais, células imunes e microbiota. A integridade desse epitélio intestinal é fundamental, para prevenir essas invasões de patógenos e produzir, substâncias protetoras contra danos e infecções. Além da resposta imune inata, o intestino também tem a resposta imune adaptativa, que vai envolver a produção de anticorpos IgA e a ativação de linfócitos T específicos. As células T reguladoras desempenham um papel fundamental na manutenção da homeostase e na prevenção de respostas imunes excessivas. Então, resumindo, o sistema imunológico intestinal, ele é para proteger contra patógenos, manter a saúde intestinal e promover uma resposta imune equilibrada em face, da complexa interação entre o corpo humano e a microbiota intestinal. Então, falando desses 3 itens aí, a importância do trato gastrointestinal para a digestão e absorção do alimento. Então, ele tem esse papel, fundamental na digestão e na absorção dos alimentos que a gente consome.
Durante o processo de digestão, os alimentos são quebrados em componentes menores, como proteínas, carboidratos e gorduras, para que eles possam ser absorvidos ali pelo corpo. A absorção dos nutrientes ocorre ao longo do trato gastrointestinal, principalmente no intestino delgado, que é onde ocorre, né, a maior parte da absorção dos nutrientes, como vitaminas, minerais, aminoácidos, ok? Temos essa área extensa exposta ao ambiente externo, de 200 a 300 metros quadrados. O que é isso? Então, a superfície do trato gastrointestinal ela é bastante extensa. Ela varia aí de 200 a 300 metros quadrados. Sim, isso se deve à estrutura altamente dobrada e enrugada do trato gastrointestinal, que aumenta significativamente na área de superfície. Então, essa grande área exposta ela é crucial para a eficiência da absorção de nutrientes, né, permite uma interação mais ampla aí entre os alimentos, as enzimas digestivas e as células, né, de absorção ao longo aí do trato gastrointestinal. Então, a influência da microbiota intestinal nas respostas imunes. Além do intestino, a microbiota intestinal ela é um ecossistema, né, complexo de bactérias, fungos e outros micro-organismos que habitam o intestino humano. Então, embora a sua presença seja evidente ali no trato gastrointestinal, seus efeitos não vai se limitar somente a esse órgão. Produtos, né, metabólicos produzidos ali pela microbiota pode atravessar a parede intestinal e entrar na corrente sanguínea, alcançando assim, né, os diferentes órgãos e tecidos do corpo. A gente vai ter ativação das células de defesa, os neutrófilos, né, que são responsáveis e são especializados ali em combater infecções bacterianas e fúngicas. Vão ter as células NK, que tem a capacidade de reconhecer e destruir células infectadas por vírus ou tumorais, que quando ativados, né, por produtos bacterianos da microbiota intestinal, essas células de defesa podem aumentar sua capacidade de combater infecções e de manter a saúde do corpo. O impacto das doenças. Alguns estudos, né, epidemiológicos têm sugerido forte associação entre desequilíbrios na microbiota intestinal e o desenvolvimento de diversas doenças, especialmente aquelas relacionadas à inflamação e ao funcionamento anormal do sistema imunológico. Então, doenças como asma, artrite reumatoide têm sido associadas nessas alterações na composição e na diversidade da microbiota intestinal, indicando um possível papel, né, da microbiota na patogênese. E os fatores influenciadores da composição da microbiota, até o tipo de parto, foi cesariano, normal, método de alimentação infantil, se teve amamentação ali na mãe, se foi somente fórmula, o uso de antibióticos na infância, todos esses são fatores que podem afetar a composição inicial ali da microbiota intestinal de uma pessoa. Então, esses fatores podem alterar todo o desenvolvimento e a diversidade da microbiota intestinal, influenciando ali na sua saúde e no funcionamento do sistema imunológico ali ao longo da sua vida. Por isso que muitas das vezes você vai numa consulta, a pessoa pergunta, nasceu de parto normal ou cesáreo? Que isso influencia, né, ali a sua microbiota. Ok? Então, essa é a parte da microbiota intestinal, é a parte do imunologia de mucosas e sítios imunoprivilegiados. Essa é a parte de mucosa, trato intestinal.
Agora a gente vai falar de mucosa respiratória. Então, a gente vai ver barreira epitelial, movimento ciliar, macrófagos alveolares, proteínas surfactantes, resposta imune adaptativa e locais de ativação linfocitária. Então, a barreira epitelial. Então, as células epiteliais que revestem as vias respiratórias, né, elas formam uma barreira física contra a entrada de patógenos, poeiras e outras partículas. Além disso, essas células vão secretar muco e elas também têm moléculas microbicidas, como defensinas e catelicidinas, que são produzidas por essas células epiteliais para eliminar ou neutralizar os patógenos que conseguem penetrar essa barreira. Um exemplo, ó a coceira aqui. Será que minha barreira epitelial tá boa? Imagina as células epiteliais das vias respiratórias como guardiãs protetoras, que vai revestir aqui o interior do nariz, da garganta, traqueia, pulmões. Então, elas secretam muco para pegar partículas estranhas, poeira, poluentes, bactéria, que vai impedir que eles cheguem nos tecidos mais profundos ali. Então, essa é a nossa barreira epitelial. O movimento ciliar. Então, os cílios presentes nas células epiteliais dessas vias respiratórias realizam um movimento coordenado semelhante a uma varredura, que vai ajudar, né, a mover o muco juntamente com essas partículas retidas para fora das vias respiratórias, né? Então, esse movimento ciliar, ele é para limpeza do trato respiratório, ele vai remover, né, essas partículas estranhas e patogênias, vai prevenir infecções e manter a saúde pulmonar. Então, os cílios ali presentes nessas células vai mover um conjunto, como se fosse uma floresta ali de árvores balançando ali com o vento. Então, vai impulsionar o muco e essas partículas para fora do sistema respiratório. Então, isso é fundamental, né, para manter as vias aéreas limpas e livres ali de infecções. Temos os macrófagos alveolares, que são as principais células do sistema imunológico inato. Então, eles patrulham ali os espaços alveolares em busca de micro-organismos invasores, né, e de células danificadas, fagocitando e destruindo esse material. Então, eles são como guardas ali dos pulmões. Eles vão patrulhar os delicados alvéolos como vigilantes, englobar, destruindo as bactérias, vírus e células danificadas, que pode representar uma ameaça ali para a saúde pulmonar, né? As proteínas surfactantes, elas são secretadas, né, nos alvéolos e têm múltiplas funções, ajuda a neutralizar micro-organismos, facilita a fagocitose, protege os pulmões contra danos causados por uma resposta inflamatória excessiva. Elas são como bombeiros, né, que entra ali em ação quando ocorre um incêndio, vai lá para apagar o fogo, neutralizar esses micro-organismos e controlar essa inflamação, para evitar os danos desses tecidos pulmonares. Temos a resposta imune adaptativa, que é caracterizada, né, pela produção de anticorpos, principalmente IgA, que são secretados nas mucosas das vias aéreas. Então, a IgA tem esse papel fundamental na neutralização de patógenos e na prevenção de infecções. Em casos de doenças alérgicas respiratórias, como asma, a resposta também pode envolver o IgE, que eu já falei disso com vocês, que vai desencadear uma resposta exacerbada contra esses alérgenos. Então, a produção do IgA vai funcionar ali como uma barreira contra a infecção, enquanto a produção do IgE pode causar uma resposta alérgica exagerada e desencadear sintomas como falta de ar e chiado. E
Por último, temos locais de ativação linfocitária. As tonsilas, adenoides, linfonodos mediastinais são os locais onde ocorre essa ativação das células imunes específicas. As células dendríticas, que são aquelas apresentadoras de antígeno, têm essa função de captação de antígeno nas vias respiratórias e na sua apresentação aos linfócitos T. Então, vai iniciar a resposta imune adaptativa. Então, esses locais são importantes centros onde as respostas imunes são coordenadas e amplificadas ali para combater infecções respiratórias. As tonsilas, adenoides, linfonodos mediastinais são como bases militares estratégicas. As células dendríticas vai capturar os antígenos, vai apresentar os linfócitos T nessas bases e vai iniciar ali uma resposta imune coordenada e direcionada contra invasores respiratórios. Então, a gente tem todas essas partes aí, nessa parte da imunidade na mucosa respiratória. Imunidade na mucosa geniturinária. Então, a gente tem a resposta inata e a resposta adaptativa aí desse tipo de mucosa. Na resposta inata, nós temos a barreira epitelial também, assim como na respiratória. A geniturinária possui um revestimento de células, né, que forma uma barreira física contra micro-organismos invasores. Por um exemplo, o epitélio estratificado escamoso na mucosa vaginal e a camada de muco ali nas partes superiores do trato genital feminino. Atua como defesa contra infecções. Imagine que o epitélio estratificado escamoso na mucosa vaginal funciona como tijolos em uma parede. Vai impedir que bactérias e outros micro-organismos nocivos vão entrar. Então, essa barreira física é como a linha de defesa inicial, mantendo o trato genital protegido ali contra essas infecções. Temos também ainda na barreira, na resposta inata, presença de macrófagos e células dendríticas, que são constantemente, né? Elas são células imunes que estão ali sempre monitorando o ambiente para detectar, né, a presença de micro-organismos patogênicos. Então, como já dito várias vezes, os macrófagos vão englobar e destruir as bactérias, evitando, né, que se espalhe aí para outras áreas do trato geniturinário. Então, elas vão patrulhar, né, a mucosa ali, vai detectar e neutralizar essas bactérias invasoras antes que elas causem danos. E temos a parte da resposta adaptativa, que são as células T e B residentes, que vai abrigar essas células que são especializadas na detecção e destruição desses patógenos. E temos a predominância de IgG, que diferente das outras mucosas, como a respiratória, onde a IgA é a mais comum, na geniturinária a gente tem o IgG, ele é o anticorpo predominante. Por um exemplo, durante uma infecção vaginal por fungos, a produção desse IgG pode ajudar a neutralizar os fungos e evitar uma infecção mais grave. Ela vai ser como super-herói ali que patrulha, né, o trato geniturinário, vai identificar e combater esses invasores. Então, durante uma infecção vaginal por fungos, a produção de IgG é como convocar, né, esses super-heróis ali para combater esses fungos invasores, para prevenir uma infecção mais grave. Então, essa é a resposta adaptativa na mucosa geniturinária. A gente tem células T e B residentes e a predominância de IgG. Imunidade do tecido cutâneo. Então, a gente tem a estrutura da pele, que a pele
a maior barreira, né, do corpo contra agentes externos. Ela é composta por duas camadas principais, a epiderme, que é a camada mais externa, e a derme, que é a camada mais interna. Cada uma dessas desempenha papel específico, né, nessa proteção contra esses invasores. A epiderme, ela é uma barreira física, ela é a primeira linha, né, de defesa da pele. Ela é composta por queratinócitos, que produzem, né, queratina. Ela que dá resistência e impermeabilidade da pele. Então, esses queratinócitos, eles são em várias camadas. Então, ela é uma barreira física rica em lipídios e queratina, e que impede, né, a entrada de micro-organismos. Temos também a produção de moléculas microbicidas, que além de fornecer nessa barreira física, os queratinócitos na epiderme também produzem moléculas microbicidas, como as defensinas e as catelecidinas, que eu também já falei para vocês. E elas também secretam citocinas inflamatórias, que vai desencadear aí respostas imunológicas contra esses invasores. O papel das células dendríticas é a apresentação de antígeno aos linfócitos T na pele. Elas vão capturar os antígenos na pele e migrar para os linfonodos locais, onde vai ativar os linfócitos T e vai desencadear uma resposta específica ali. E temos o fenótipo dos linfócitos T na derme, que é a camada mais interna da pele. Então, a gente encontra uma variedade de linfócitos T ali, que vai apresentar diferentes fenótipos, né, e desempenhar também diferentes funções na resposta imune adaptativa. E temos a interação entre tipos celulares. Que são os macrófagos, né, dérmicos e os linfócitos T residentes na pele, eles vão detectar e eliminar os patógenos. A adaptação da resposta cutânea, essa resposta imune, né, da pele pode se adaptar às condições do ambiente, como variações sazonais, alérgenos, lesões cutâneas. Então, essa capacidade de adaptação vai permitir que a pele, né, responda de maneira eficaz a esses desafios, mantendo sempre a sua integridade da barreira cutânea e protegendo o corpo aí contra esses invasores, né, externos. Então, essas adaptações do sistema imunológico nas mucosas, como o intestino e na pele, então vai visar, né, equilibrar essa resposta tolerante à microbiota com a defesa de micro-organismos patogênicos. E há certas regiões, como cérebro, olhos, placenta, testículos, são considerados sítios imunoprivilegiados, devido ao risco de disfunção ou falhas reprodutivas associadas à inflamação. Então, nesses sítios, mecanismos, né, a gente tem mecanismos reguladores da inflamação, semelhante aos encontrados nas mucosas, né, que vai limitar ali a nossa resposta imune. Então, esses exemplos destaca para a gente a complexidade e a especificidade dessas adaptações imunológicas em diferentes tecidos do corpo, que vai enfatizar a importância, né, de um equilíbrio cuidadoso entre tolerância e defesa para manter a homeostase e evitar danos teciduais. Ok? Aguenta só mais um pouquinho. Respira, toma uma aguinha e a gente já volta.
recuperando aqui a voz um pouquinho, gente, porque a garganta tá doendo. Bora lá. Imunologia dos transplantes. Tem uma questão na prova sobre isso. Então, ó, prestem atenção. E dos sítios dos imunoprivilegiados também, tá? Então, o transplante, ele é um procedimento médico no qual células, tecidos ou órgãos são conhecidos como enxertos, são transferidos de um doador para um receptor com o objetivo de substituir um tecido ou um órgão disfuncional. As primeiras tentativas de transplante foram lá na Segunda Guerra Mundial, quando pacientes com queimaduras graves receberam enxertos de pele de doadores não relacionados. Então, no entanto, esses transplantes foram frequentemente mal sucedidos devido à rejeição. A rejeição do enxerto foi identificada como uma reação inflamatória mediada por linfócitos, com características da resposta imune adaptativa, como especificidade e memória. Por um exemplo, a rejeição de um transplante de pele entre doador e receptor não geneticamente idênticos levava cerca de 10 a 14 dias para acontecer. Mas um segundo enxerto entre as mesmas pessoas era rejeitado em um tempo muito mais curto. Além disso, essa capacidade de rejeitar um enxerto mais rapidamente podia ser transferida de um receptor sensibilizado para outro não sensibilizado, apenas pela transferência de linfócitos. Então, esses achados confirmaram que a rejeição é um fenômeno específico que pode gerar memória imunológica. Existem diferentes tipos de transplantes, com terminologia específica para descrever, né, as fontes e outros tipos de células e tecidos utilizados. O transplante autógolo ocorre quando células ou tecidos são transferidos do próprio indivíduo para si mesmo, enquanto o transplante heterólogo envolve a transferência entre indivíduos diferentes. Se o doador e o receptor forem geneticamente idênticos, a gente chama de singeneico. E se forem geneticamente diferentes, mas da mesma espécie, alogeneico. E se o doador e receptor forem de espécies diferentes, xenogênico. Legal, né? Então, aqui. A rejeição, né, em transplantes, ela é desencadeada, né, pela resposta adaptativa do sistema imunológico. Ela reconhece antígenos do doador como estranhos. Esses antígenos estão codificados pelos genes do complexo de histocompatibilidade principal, o MHC, também conhecido como antígenos leucocitários humanos. Essa rejeição ocorre quando a diferença entre moléculas do HLA do doador e do receptor. Os genes HLA são altamente polimórficos, o que significa que existem muitas variantes diferentes desses genes, que torna difícil, né, encontrar um doador. Então, a proporção é de 1 para cada 100 mil indivíduos, certo? Então, assim, vamos supor que uma pessoa, João, precisa de um transplante de rim, e seu irmão, que é geneticamente similar a ele, queira ser doador. Então, nesse caso, há uma boa chance do irmão de João compartilharem alelos semelhantes de genes, HLA, o que torna o transplante mais provável de ser bem-sucedido, minimizando o risco de rejeição. Por outro lado, se João
não tiver um irmão compatível e precisar de um doador não relacionado, encontrar um doador com HLA compatível pode ser mais desafiador. Isso vai ocorrer devido à diversidade genética entre as pessoas. Por um exemplo, o alelo específico de João pode ser muito raro na população, o que vai ser mais difícil encontrar esse doador com esse alelo específico. Então, passo a passo aqui de como é feito. Então, a gente vai ter a identificação, né, do antígeno estranho. Então, após um transplante, o sistema imunológico do receptor vai reconhecer os antígenos presentes nas células ou nos tecidos do doador como estranhos. Esses antígenos presentes nas células, especialmente do MHC, uma vez que os antígenos do doador são reconhecidos como estranhos, o sistema imunológico do receptor ele é ativado. Então, isso vai desencadear, né, uma resposta imunológica para atacar e eliminar as células do enxerto. Então, a ativação desse sistema imunológico vai resultar em uma resposta inflamatória, vai localizar ali no local do enxerto, pode causar inchaço, vermelhidão, dor no local do transplante. Então, as células do sistema imunológico, como os linfócitos T e os macrófagos, vão ser recrutados ali para o local do enxerto e vai iniciar o processo de ataque às células ali do doador. Então, as células imunes, especialmente os linfócitos T citotóxicos, vai atacar e destruir as células do enxerto, que pode levar à necrose do tecido transplantado e à perda funcional do órgão ou do tecido ali que foi transplantado. Então, dependendo da intensidade e duração da resposta imunológica, a rejeição pode ser classificada como aguda, ocorrendo rapidamente após o transplante, ou crônica, que vai ali se desenvolver ao longo do tempo, né? E é importante notar que o processo de rejeição em transplantes é complexo e pode ser influenciado por uma variedade de fatores, incluindo a compatibilidade entre doador e receptor, o tipo de tecido transplantado e a resposta também imunológica específica de cada paciente. Então, a rejeição em transplante vai ocorrer quando o sistema de defesa do corpo ataca os tecidos e vai considerar eles estranhos. Então, os principais culpados são os antígenos de histocompatibilidade, o MHC, que são como etiquetas em nossas células. Se as etiquetas do doador não combinam com as do receptor, o sistema imunológico ali vai entrar em ação. Então, existem duas maneiras do sistema imunológico perceber os tecidos do doador. Diretamente, que é quando as células do doador são reconhecidas como estranhas, e indiretamente, quando as células do receptor vai capturar e processar as etiquetas ali do doador. Então, a rejeição pode ser rápida ou mais demorada e pode ser evitada ou controlada com medicamentos que vão suprimir ali o sistema imunológico. Tá? Espera aí que falta um pouquinho aqui, gente. Pode existir 3 tipos de rejeição: hiperaguda, que é rápida e rara, aguda, que é dias após o transplante, o que eu não falei antes dessa parte, e a crônica, que pode ser meses ou até anos após. Então, para evitar a rejeição, são utilizados testes de compatibilidade, medicamentos de imunossupressores. Além disso, a medicina regenerativa busca formas de novos tratamentos, né, como a impressão 3D de órgãos e o uso de células-tronco. Então, os transplantes de órgão e células-tronco são procedimentos complexos que salvam vidas, mas enfrentam esses desafios significativos, né, como a possibilidade de rejeição pelo sistema imunológico do receptor. A compreensão desses mecanismos de rejeição, então, é bom para definir estratégias eficazes de prevenção e tratamento,
Então, vai incluir teste de compatibilidade, uso de medicamentos imunossupressores e avanços aí na medicina regenerativa. Então, essa medicina regenerativa, com sua capacidade de imprimir órgãos e utilizar células-tronco, promete revolucionar o campo dos transplantes, oferecendo novas esperanças aí para os pacientes que aguardam por um doador compatível. No entanto, o desafio tem essa compatibilidade entre o doador e receptor e o risco de doença do enxerto contra hospedeiro em transplantes de células-tronco permanecerem, né? Então, apesar desses obstáculos, os avanços na área têm proporcionado melhorias significativas na qualidade de vida desses pacientes. O efeito enxerto contra a leucemia, observado em transplante de medula óssea também, destaca o potencial promissor dessas terapias no tratamento de doenças hematológicas. E com mais pesquisa e desenvolvimentos, é possível que os transplantes que tornem mais seguros e eficazes aí no futuro. Então, vai oferecer, né, mais esperança a milhões de pessoas aí em todo o mundo. Agora sim, bom descanso. Ai, vamos respirar, é hora de dar tchau e até mais. Boa noite, pessoal.